Bom dia, vamos dar continuidade à matéria, né? Biologia, e a gente vai falar hoje sobre a origem da vida na Terra, né? Após, certo? As teorias sobre a origem da vida da Terra, né? O tema de como a vida se originou no planeta Terra só se deu start quando houve a aceitação da teoria da biogênese, né? Que um indivíduo só iria surgir a partir de outro ser vivo, de outro indivíduo. Acreditava-se haveria uma existência de um organismo muito mais simples que os organismos unicelulares, e esses organismos seriam chamados de monera, né? E esses organismos, eles eram formados por protoplastos, eram organismos acelulares, não tinham componentes, todos os componentes de uma célula, e que eram ingeridos por micro-organismos. Eles eram menor do que os micro-organismos, eles eram ingeridos por eles, né? Então, a teoria da evolução. Então, houve a formação da teoria da evolução de moléculas, certo? Então, o que diria. E essa teoria da evolução de moléculas é a teoria mais aceita nos dias atuais. E o que ela diz? Que a vida se originou na Terra primitiva, certo? Onde moléculas orgânicas foram sintetizadas, foram produzidas através de moléculas inorgânicas existentes na atmosfera, e essas moléculas elas se acumularam em corpos de água com o passar do tempo. Lembrando que a Terra primitiva ela era uma terra quente, certo? Possuía muito metano, diversos tipos de gases, como água em forma de vapor, e com o tempo ela foi resfriando. Essa planeta foi resfriando e foi acumulando águas, como em forma de mares, rios e oceanos, certo? E onde essas moléculas orgânicas sintetizadas foram se acumulando, certo? No fundo dessas águas. E essas moléculas sofreriam reações e formariam moléculas mais complexas, certo? E essas moléculas mais complexas seriam chamadas de sistema probiológico, certo? Probiológico. Aqui é a nossa Terra primitiva, certo? Então a gente teve na evolução, quem postulou essa teoria da evolução molecular foi Oparin. Ele dizia que a Terra ela possuía houve com o processo de resfriamento do planeta, houve o surgimento de uma sopa primordial, onde substâncias vindas da atmosfera se acumulariam nos corpos de água e dariam origem às primeiras moléculas orgânicas, certo? E essas moléculas orgânicas surgiriam como base em compostos atmosférico que tinham carbono, certo? A gente viu nas aulas passadas, em sala de aula, que tudo que a gente diz, quase tudo que a gente diz que é orgânico, tem o que como principal componente? O carbono, né? A molécula de carbono, certo? E, posteriormente, a gente teve os estudos de Stanley Miller e Harold Urey. Ele dizia o que? Eles fizeram experimentos químicos, certo? Eles fizeram experimentos químicos que simulariam o que? A Terra primitiva, certo? E perceberam a formação de moléculas orgânicas como aminoácidos. E como seriam essa simulação? Eles botaram vapor de água, amônia, metano, hidrogênio, certo? E dentro de um recipiente e bombardearam com eletrodos, com raios elétricos, para quê? Para simular as descargas elétricas que o planeta Terra sofria antigamente, certo? Aqui, essa água fervendo é para criar vapor, para simular o vapor de água, porque lembrando que a Terra primitiva ela não tinha água em forma de líquida, né? Só em forma de vapor. E esse experimento comprovou a teoria de Oparin, né, que
foi a partir de moléculas inorgânicas, certo? E carbono, na forma de metano, houve o surgimento de matérias, a primeira matéria orgânica no nosso planeta, certo? Que foram os aminoácidos, certo? E as principais características de um indivíduo, né, de um ser vivo, é a sua individualidade e a sua capacidade de replicar são condições fundamentais para considerar um organismo vivo. Então, eles perceberam que existia uma membrana semipermeável, certo? Essas primeiras moléculas que permitiam que entrada e saída de substância, e essas moléculas elas possuíam que um metabolismo, certo? Elas conseguiam adquirir alimento para que para garantir energia para o seu desenvolvimento. Então, gente, Sidney Fox, faltou um desenho aqui, viu? Desculpa. Ele disse, ele aquece os aminoácidos e obtém o que? Peptídeos, né? Peptídeos. E ele observa que tudo isso se assemelha o quê? Ao formato das bactérias, que possuem um crescimento rápido e possuem uma barreira seletiva através de suas membranas, certo? Então, o experimento de Fox, ele diz que uma das características primordiais de um indivíduo vivo é a capacidade de reproduzir, a capacidade reprodutiva. E essa capacidade reprodutiva, ela possui características como armazenamento de informações biológicas e transferências de materiais hereditários como RNA e DNA, certo? Então, hipótese. Posteriormente, a gente vai falar sobre a obtenção de energia, como foi observada a obtenção de energia dos primeiros organismos vivos no nosso planeta. A forma de obtenção dos primeiros organismos do organismo na Terra de energia foi a absorção de matéria orgânica simples. Eles não eram organismos autotróficos que conseguiam produzir seu próprio alimento, eles, por contrário, eles eram organismos heterotróficos, certo? Que realizavam o quê? Processos de fermentação, pois não havia o que na nossa atmosfera? Oxigênio. Se não havia oxigênio na nossa atmosfera, os organismos autotróficos que produzem oxigênio na atmosfera, não havia esse elemento, então a respiração era anaeróbica. E um dos tipos de fermentação anaeróbica que micro-organismos conseguem fazer é fermentação, que nada mais é do que quebra de glicose, açúcar e redução desse açúcar para piruvato até se transformar em álcool ou lactato mais dióxido de carbono, certo? As moléculas orgânicas ficaram escassas com o passar de milhares de anos. Essas moléculas orgânicas ficaram escassas, o alimento diminuiu, então houve sim a necessidade de que de os organismos serem capazes de produzir o seu próprio alimento, certo? Então, a partir daí, houve o que? A evolução dessas moléculas orgânicas em organismos autotróficos fotossintetizantes. Então, a partir daí surgiram os primeiros organismos fotossintetizantes e o gás oxigênio começou a surgir na nossa atmosfera, formando o gás que respiramos, oxigênio, obviamente, e a camada de ozônio, né? Para casa eu vou deixar a página 61 a 63 para vocês lerem o capítulo 3, certo? Completar e fazer as atividades. Beijinho, tchau.